X. Apoio Cultural. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Salco Logísticas. Seu parceiro no comércio exterior. Estamos de volta com o Povo, Economia e continuamos a conversar sobre logística dentro do projeto Série Raio-X 2013. Eu recebo aqui no estúdio o professor do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, Bosco Arruda, que vai falar para a gente sobre planejamento nessa área de logística. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado pelo convite, Neila. Eu quero colocar aqui antes a importância, já tínhamos conversado antes, da questão do planejamento dos sistemas logísticos. Eu sempre digo aos meus alunos que a grande diferença entre as regiões desenvolvidas e não desenvolvidas tem sido a ênfase no planejamento. Porque é o planejamento que dá o rumo e é o planejamento que permite um retorno adequado aos investimentos que são feitos. Não dá para ver a questão logística de uma maneira pontual, né? E os diretores da Salco ressaltaram antes de mim aqui essa questão, apontando algumas questões pontuais precisariam ser atacadas em si, mas também dentro de uma visão mais sistêmica. No Nordeste inteiro, professor, eu sei que isso não é questão só do Ceará, mas é no Brasil todo. E numa região como o Nordeste, o que falta se pensar como inteligência nessa área de logística? Exatamente, Neila. Como você sabe, eu estou coordenando uma das temáticas do estudo amplo, que está sendo a coordenadora geral é a professora da UFPE, a Tânia Bacelar, em que essas 10 temáticas tentam abordar de uma maneira sistêmica toda a problemática regional, vendo a perspectiva de 2022 para onde que nós queremos que o Nordeste vá no sentido do desenvolvimento. E a temática infraestrutura e logística, eu fui convidado a coordenar, nós estamos fechando esse trabalho e nós estamos mostrando exatamente, tem que haver uma certa reversão da ótica pontual para a ótica sistêmica. Se não houver isso, nós vamos continuar tendo problemas e vamos continuar estando atrasados em relação às regiões mais desenvolvidas. A logística hoje, na realidade, ela é o estágio avançado da gestão das cadeias produtivas. Aquela ideia de que a logística era armazenagem e transporte, isso remonta a meados do século passado, né? Hoje a logística, por exemplo, os equipamentos macrologísticos, a gente está dividindo. A logística, ela tem a micrologística, que é a logística do âmbito da empresa, da organização, né? Tem a macrologística, que está mais no âmbito do Estado, é tudo aquilo que a empresa precisa para chegar aos seus mercados-alvos, mas que não depende dela, depende do Estado, né? São os modais, a energia, a água, são os meios de comunicação, a capacitação para as pessoas agirem nos seus sistemas específicos. E nós, então, temos que ver como é que a gente articula isso num plano. Então, nesse plano, que é o Nordeste Prospectivo 2022, uma das coisas que nós, na parte de infraestrutura e logística, estamos enfatizando é essa questão de que é preciso que se faça não só os planos estaduais de logística. Um plano para a região. Os planos estaduais de logística e se integra num plano maior regional. Existem os planos estaduais? Vamos começar bem, Pernambuco dos planos estaduais. No Nordeste, Pernambuco fez há mais de 11 anos atrás e até há pouco tempo, há 6 meses atrás, quando nós estávamos investigando, estudando essa questão, eles não tinham atualizado. O Ceará, a Bahia fez recentemente, há 4 anos, né, o Rio Grande do Norte, mas os outros não. Quando nós fomos estudar, pegar dados e tal, a gente vê a dificuldade porque não tem planos articulados, porque não tem planejamento. Se não tem planejamento, não tem base de dados. Se não tem base de dados, o estudo da nossa realidade logística fica muito difícil, né? Então nós batemos muito, eu sou representante da Universidade Federal na Câmara de Logística da ADES, a Agência de Desenvolvimento do Estado, e nós tínhamos batido muito na tecla de que era preciso começar o plano, e realmente o Estado começou o seu plano logístico, né, que está em andamento. Começou o quê? O estudo? O plano logístico do Estado do Ceará, né? Nós batemos na tecla para os vários estados começarem, para que a gente possa articular isso no plano regional e articular com o nacional, porque o Brasil ficou numa situação precária por conta da ausência de planejamento nas 2 décadas perdidas, de 80 e 90, né? E, por exemplo, na área de logística, nós tivemos o resgate em 2006, no primeiro governo Lula, quando se elaborou o Plano Nacional de Logística e Transportes.
pela Secretaria de Transportes, né, do Ministério dos Transportes, Secretaria de Política Nacional de Transportes. Elaborou, foi muito importante, ele que subsidiou as ações do PAC, porque de outra maneira as ações do PAC seriam feitas no investimento no sentimento e não numa base científica, né? E a gente tem reforçado de que os estados todos do Nordeste, em especial o Ceará aqui, porque nós estamos mais próximos, tenha esse esforço de planejamento, de montar bases de dados, inclusive de criar um órgão que possa ter poder político vinculado ao gabinete do governador. E nós saiu da Câmara de Logística essa sugestão nossa lá, para que esse órgão possa fazer a integração e a harmonia entre os diversos setores que vão contribuir com a infraestrutura logística para o desenvolvimento do Estado. Professor, mas a disputa política não atrapalha o planejamento? Com certeza. Por exemplo, quantos aeroportos o Nordeste precisa? Quantos portos o Nordeste precisa? Veja bem... Isso já tem uma base de dados? Alguns equipamentos macrologísticos, como portos, ferrovias, aeroportos, eles são monopólios naturais, né? São monopólios naturais. Há o perigo, na hora que você privatiza, joga na ótica privada, como, por exemplo, a Ferrovia Transnordestina, que nós tivemos um estudo do impacto dela lá na universidade para o Banco do Nordeste. Se você coloca a ótica puramente financeira, não tem sentido aquilo ali, a empresa não vai se desenvolver, a não ser que o Estado aporte bastante recursos. Mas se você for analisar a história dos países desenvolvidos, você vê que os equipamentos macrologísticos ferroviários, todos eles foram feitos sob uma ótica econômica, ou seja, não puramente financeira, uma ótica das externalidades positivas que você terá quando tem uma ferrovia funcionando bem sobre o sistema todo produtivo regional. Professor, no PAC constam 140 bilhões de reais em investimentos. É um volume de dinheiro bastante considerável. Isso resolve a questão? Olha, dinheiro eu acho que não é bem o problema é mais gestão. Isso foi colocado aqui, inclusive, pontualmente com relação ao Porto do Pecém, pelos que me antecederam, né? A questão da gestão é fundamental, você tem que ter capacitação de pessoal. Aqui no Ceará nós montamos na UFC um mestrado em gestão logística em 2006, já estamos na 9ª turma. Né? Já formamos mais de 80 pessoas que estão trabalhando no setor público, nas universidades, no setor privado, até nas organizações do terceiro setor. E isso é uma contribuição que precisa ser não só do Ceará, precisa ser do Nordeste todo, né? Então, a gente tem tentado dar essa contribuição e estamos satisfeitos com os resultados, que poderiam ser maiores, mas foram significativos até agora. E os estados estão dispostos a colaborar? Esse é o problema. Então, a questão política ela é um problema a ser tratado pelos políticos, né? Eles têm que, principalmente em ano de eleição eleitoral, com essa divisão que houve aí do PSB com relação ao PT e tal, e no Nordeste dificulta. Mas eu acho que, passado o período eleitoral, em 2015, as coisas, os políticos têm que se acomodarem e pensarem mais no desenvolvimento regional do que nas suas proposições, né, partidárias. Né? Nesse estudo que o senhor coordenou, que está sendo ainda ampliado, na primeira versão, o que o senhor destacaria? Bom, eu destacaria a importância, primeiro, de você gerar capilaridade com relação ao sistema de informação, que o Ceará é modelo. Nós temos o cinturão digital e nós temos que colocar, é preciso levar a informação para o interior, porque um dos objetivos principais desse estudo estratégico para o Nordeste que nós estamos desenvolvendo é a interiorização também do desenvolvimento. É você descomprimir as regiões metropolitanas, que hoje a qualidade de vida está sendo muito afetada, a perspectiva futura é de piorar, se nós tivermos, por exemplo, o transporte de carga afetando e sendo afetado sem planejamento, né, nas regiões metropolitanas, como a gente criando todo esse caos de congestionamento que a gente vê em Recife, a gente vê em Salvador, a gente vê em Fortaleza. E o senhor acha que o cinturão minimiza essa questão? Aí veja bem, então, a política de interiorização, ela precisa de informação. Então, é preciso que a informação haja capilaridade. É preciso que o setor rodoviário seja auxiliar à espinha dorsal, que seria o ferroviário. Então, a Ferrovia Transnordestina, ela tem um papel de espinha dorsal, assim como a FIOL, a Ferrovia Leste-Oeste na Bahia, e a rede que a gente propõe de integrado, a FIOL, com a Norte-Sul, com a Ferrovia Transnordestina e com a que desce pela Bahia, que é a Centro-Atlântico. Então, a gente teria uma rede mínima, com a densidade mínima, que precisa para ser a espinha dorsal do desenvolvimento regional, a um custo por tonelada quilômetro muito mais barato do que na rodovia. Que é um dos nossos problemas do custo Nordeste,
O custo nordeste é que nosso modal aqui é mais grave na tendenciosidade para o transporte rodoviário do que os transportes que são, os modais que são de menor custo por tonelada quilômetro. Como a questão do aeroviário, por exemplo, se você tem interesse em colocar no interior empresas que produzem produtos de alto valor agregado ou perecíveis, você tem que ter um apoio aeroviário, porque você tem que compensa se for alto valor agregado e o perecível é obrigado a você chegar lá na prateleira, na Europa, na Ásia e tal, com nossos produtos. Mas não basta só a estrutura da rodovia ou a estrutura do aeroporto, tem que ter também as linhas. Integrado, né? Os centros de distribuição, por exemplo. O centro de distribuição é um polo gerador de tráfego altíssimo, então tem que estar articulado com o estudo planejado todo o Nordeste, principalmente naquilo que eu falei para se defender as regiões metropolitanas da externalidade negativa do transporte de carga e não afetar o transporte de carga, porque isso vai implicar em custos maiores e o consumidor e a economia como um todo vai perder com isso. Professor, e o que a gente pode esperar para 2014? Bom, 2014 é um ano complicado, porque é um ano eleitoral. E ano eleitoral no Brasil a gente já tem experiência de que a questão política, ela trava... Mas os políticos querem botar as plaquinhas também, né? Aí tem as contradições dialéticas do processo que eu acho que podem ser utilizadas no sentido de fazer com que haja compromissos, né, políticos com relação a certos investimentos que são importantíssimos, basilares, fundamentais para o desenvolvimento regional, né? Então, o senhor acha que vai ficar para 2015? Aí eu digo... Não deve sair muita coisa? Eu digo que o ano é complexo, né? Agora... 2015 é outro cenário, e a gente tem que avançar, não pode parar. Isso é como andar de bicicleta, o desenvolvimento não dá para parar, né? Dentro da Câmara Setorial, o que está sendo trabalhado hoje dentro desse planejamento? O que é vital hoje para o planejamento logístico? Olha, nós na Câmara discutimos e propusemos, são 3 grupos, o grupo que mexe com rodovias e ferrovias e aeroportos, tem o grupo de sistema logístico, que eu inclusive coordeno, e tem o grupo lá de portos, né? E nós tivemos até uma reunião com o governador Cid Gomes, há 2 meses atrás, onde nós fizemos várias proposições. Que a gente, essas proposições são importantes como eixos, né, de diretrizes para que se faça investimento. O governo do Estado entra nessa questão de capacitação, essa questão da gestão do Porto do Pecém, do Porto do Mucuripe. E não só na obra física da estrutura. Não só na obra física. A obra física não chega a nada, você tem que ter gente, né? Tem que ter gestão. Se você não tiver gestão, é o que eu digo. A logística hoje é o estágio avançado da gestão das cadeias produtivas. O que eu digo para os meus alunos, para ser bem rasteiro, assim, dizer que você tem que ver o sistema produtivo como um conjunto de sistemas, e um sistema, eu dou exemplo de um time de futebol. Então, se você tiver uma defesa maravilhosa, um ataque maravilhoso, um goleiro frangueiro, o time tem grande probabilidade de perder a partida. Ele tem que ter o operador logístico, que é o cérebro, né? Que no caso é o técnico. Ele está vendo como é que as partes se organizam para ganhar a partida. E estão jogando num campo de futebol que tem todos os gastos que normalmente é o Estado que doa, seriam os sistemas macrologísticos, né? Então é preciso ver simplesmente que não dá para só ações pontuais, porque isso vai ter altos custos de oportunidade nos investimentos, principalmente considerando que nas regiões não desenvolvidas nós temos escassez de recursos. E riscos de elefantes brancos, e riscos, né, de elefantes brancos. Hoje temos vários aeroportos sendo construídos no aeroporto, sendo construídos no Nordeste inteiro, inclusive aqui no Ceará, e poucas linhas de transporte aéreo, né? Poucas empresas ainda fazendo transporte aéreo. O senhor, como é que é possível conectar essas duas coisas, a obra física e essa estrutura? Olha, de qualquer maneira, a gente tem que ver que os investimentos no setor aeroportuário, eles são importantes. Se você tem a diretriz de interiorizar o desenvolvimento, você tem que ter, nós sugerimos, pelo menos um aeroporto principal que você tem nas grandes capitais, né? E ter um em cada quadrante, nos estados grandes, como Bahia, Pernambuco, talvez 2 já tem, Petrolina, dê muita força, outro lá no sul, no oeste. Aqui nós propusemos que se desse ênfase ao Pinto Martins, que está aí, mas pensando naquele aeroporto que está pensado para o Pecém, né, que seria um aeroporto industrial, né, de cargas, que a tendência é separar passageiro de cargas no mundo todo, então é bom ver bem a questão do aeroporto do Pecém como um aeroporto industrial. E ver também aqui o Jericoacoara, que já foi feito um investimento, o Aracati foi feito um investimento, e o lá do Cariri. Então, você tem um em cada quadrante do Estado para dar suporte a essas,
produtos perecíveis e produtos de alto valor agregado. Faltam agora as conexões. Agora, faltam as conexões, falta trabalhar para que tenha carga, né, nesses, e justifique voos, né? Professor, tipo de voo. Muito obrigada pela entrevista. Vamos Eu torcer, né, e ver os relatórios das pesquisas, ver o que pode ser apontado para os próximos anos. Muito obrigada. Eu agradeço, Neila. E nós voltamos daqui a pouco. Até